Namastê, virginianos de Sol e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês a sua mandala astrológica de 2025. O que eu recomendo é que você dê preferência ao seu signo ascendente. Se você tem a sua hora de nascimento correta, como está na certidão, e você não sabe o seu ascendente, você pode entrar num desses sites gratuitos de astrologia, fazer o cálculo do seu mapa. Eu sempre recomendo o astro.com, para mim é o melhor. Se por algum acaso você não tiver a sua hora de nascimento correta, então você assiste ao signo solar. O signo solar ele fica sendo uma leitura complementar, você pode assistir as duas, certo? Mas sempre dando preferência ao ascendente. Eu tô vindo aqui um pouquinho mais tarde, eu sei disso, por questões pessoais. Também por questões pessoais eu estou optando não aparecer, filmar a mesa para vocês. A gente vai tentar esse formato aí para ver se rola, como é que flui. Essas mandalas são o único conteúdo que eu vou entregar para vocês em janeiro. A partir de fevereiro eu vou estar atenta ao que a espiritualidade trouxer para mim, para eu poder trazer mais conteúdos. Mas por enquanto eu não quero me comprometer com nada, tá? Eu já havia me comprometido de entregar as mandalas para vocês e estou aqui. Em dezembro nós conversamos que 2025 é um ano bastante atípico e que nós vamos ter muitas mudanças e mudanças radicais. E é justamente por isso que eu quero estar aberta ao fluxo, vocês entendem? Eu preciso respeitar o processo em que eu me encontro. Eu preciso economizar energia, então muito por isso também não aparecer, porque gravar 12 vídeos direto e ainda aparecendo é algo que consome muita energia de um médium, tá? Quem grava conteúdo sabe do que eu tô falando. Então eu preciso economizar energia, descansar, me respeitar e ao mesmo tempo eu quero estar aberta para poder continuar sendo um canal para vocês, certo? Então a gente vai começar, né? Quem já assistiu as mandalas dos anos anteriores sabe como é o processo. Mas diferente dos anos anteriores, eu não vou ficar aqui perdendo o meu tempo e o seu tempo explicando o que é cada casa, explicando os arcanos. Não, eu vou trazer as informações direto, tá? Muito do jeito como eu tenho lido as mandalas particulares para os clientes, certo? Então eu vou fazer da mesma forma. Trazer o que precisa vir de informação, tá? Somente isso, que aí de repente o vídeo fica até mais enxuto, né? Um pouquinho mais enxuto. Nós vamos ter a 13ª carta, tá? Vai ser o regente do seu ano. E ela vai ser revelada por último. Também eu vou arrumar a mandala de um jeito diferente, até para poder caber aqui nesse espaço que eu delimitei. Deixem só eu trazer um pouquinho para cá. Isso. Como vocês sabem que eu tenho gatos, né? É possível que alguém resolva fazer aí uma aparição um pouco antes de eu ligar a câmera, um deles estava aqui, inclusive.
E essa aqui é a 13ª carta que eu vou deixar com o Ganeshinha. Aqui em casa vocês sabem como é o esquema, né? Tem barulho, mas eu não tô afim de me irritar com isso agora. Vamos trazer a leitura de vocês. Então eu vou só falar, né, quem são os arcanos, né, que estão presentes na sua mandala. A sacerdotisa, o mundo, força, julgamento, estrela, pendurado, diabo, justiça, imperatriz, o eremita, carro e imperador. Eu leio na ordem do zodíaco natural, vocês já sabem disso, né? Então já li algumas mandalas antes de chegar aqui na sua. E para a maioria eu falei que por conta do eremita ser o arcano do ano, e a gente tá num ano muito especial e um ano 9, que é um ano de encerramento de ciclos e tudo mais, eu meio que previ que o eremita apareceria na maior parte das mandalas, se não todas. E se por acaso ele não aparecesse, a gente teria a sacerdotisa ou também o hierofante, né? O que significa isso? E aí, obviamente, eu vou começar a leitura pela sacerdotisa, que é a casa 1. A casa 1, ela sempre puxa a mandala. Mas como eu prometi, eu não vou ficar aqui fazendo referência toda hora às casas e aos arcanos. Mas estou fazendo referência a esses dois aqui. Até porque o eremita é o arcano do ano. E lá em dezembro, eu conversei com vocês que eu acredito que nesse ano de 25 a gente vai ter alguma questão aí global, a exemplo de 2020, né, que vai fazer as pessoas ficarem em casa ou ficarem mais introspectivas. Não precisa ser o mesmo cenário, ok? Eu não acho que seja, embora a gente esteja aí vendo algumas tentativas, tá? Eu acho que é algo diferente. A gente tem algumas possibilidades, essas possibilidades foram faladas nos vídeos de dezembro. E isso vai fazer as pessoas ficarem mais na delas, tá? Por um lado, isso é bom, e aí eu já entro aqui na sua leitura específica. Isso é bom porque, no seu caso, você está precisando muito contatar a sua espiritualidade. Diria até que você está precisando não só contatar, mas você está precisando ter um entendimento da espiritualidade de outra forma. Há um tempo atrás, meus mentores falaram para mim, um bom tempo atrás, tipo maio do ano passado, alguma coisa assim, que a gente estaria chegando num momento do coletivo, especialmente esse ano, que a gente se veria muito aí em contato com os falsos profetas, né? Os falsos gurus. E que as pessoas podem cair, né, em vários contos do vigário, e você vai precisar ter acesso ao seu discernimento.
E essa questão do discernimento é extremamente importante. E eu costumo falar isso com vocês, né, com uma frequência aí, que vocês, como signo de terra, vocês não são lá o arquétipo da pessoa espiritualizada, né, necessariamente. Tem que ter outras questões presentes no mapa natal. E o seu oposto complementar é peixes, né? E a gente acabou de ter, agora dia 11, a mudança do eixo nodal, né? A cabeça do dragão está em peixes, que significa que nesse ano e um pedacinho do ano que vem, a humanidade ela vai precisar sim acessar esse lado do espiritual. A gente vai ter um outro entendimento sobre o que é a vida, sobre o que é a espiritualidade. A gente vai ter um entendimento sobre as dimensões. Eu vou falar uma coisa pessoal, tá? Eu não quero que vocês tomem isso como verdade absoluta. Eu tô só aqui batendo papo com vocês e me abrindo. Eu acredito que nós teremos a queda do véu. O que é a queda do véu? A queda do véu de esquecimento, tá? Nós vamos começar a lembrar, a acessar a nossa história, saber por que estamos aqui, neste cenário, nesta vida, etc. E nós vamos ter a queda do véu no sentido da barreira de frequências. Nós vamos ter acesso a outras dimensões, nós vamos ter acesso à nossa multidimensionalidade e aprender a usar isso de uma forma consciente e segura. Nós já fazemos isso, por exemplo, a pessoa se desprende quando vai dormir e ela vai atuar no astral e em outras dimensões. Mas quando a gente retorna para o corpo físico, a gente muitas vezes não sabe o que aconteceu, sequer lembra, né? E existem inclusive sonhos que são projetados pela mente como uma maneira ali de disfarçar. Você começa a se distrair com a história daquele sonho para que caia no véu do esquecimento o que você estava fazendo do outro lado. E no caso do momento em que a gente está da transição planetária, isso muitas vezes é feito por questões de segurança, certo? Mas tudo isso vai cair por terra. É a minha crença, tá? E se está sendo pedido para eu compartilhar isso com vocês, de repente pode ser algo que seja de contribuição, pode ser uma reflexão para vocês durante o ano. Porque a sacerdotisa está aqui na casa 1. E a casa 1 significa essa energia que vai predominar em toda a mandala, ou seja, você, quer você tenha mais ou menos questões com o seu oposto complementar peixes, você vai se ver convidado a fazer reflexões sobre a natureza da vida. Você pode pegar uma vertente um pouco mais racional, filosófica, né? Você não precisa se tornar aquela pessoa mega espiritualizada. Mas cuidado, né, com os falsos profetas, né? Nosso mestre já deixou essa mensagem há muito tempo atrás, né? Nosso mestre e seus apóstolos, né, deixaram essa mensagem há muito tempo atrás. Então, a gente pode ter também um outro entendimento acerca do que são as profecias. A profecia não necessariamente é algo que precisa se cumprir, mas ela é algo que a gente tem que observar
para que a gente possa escrever o nosso destino de uma outra maneira. Todas essas reflexões, eu não estou trazendo isso aqui à toa para vocês, não, porque vocês vão fazer isso durante o ano. Ou pelo menos deveriam. E pode ser até que em alguns mapas aí você tenha algo importante, né, em peixes. E aí você viva uma grande divisão, né, um grande conflito interno, né, nessa discussão aí do que é a realidade e tudo mais. Você tem escolhas, né? Como eu disse, você pode pegar uma vertente mais racional, mas você tá aqui num vídeo de tarô, né? Então eu acho assim extremamente difícil que você não tenha uma quedinha, né? Por algo mais espiritualista. E você vai precisar ser essa pessoa que vai ter que prestar atenção nos objetos brilhantes, como eu falei alguns vídeos atrás. Por exemplo, tem aqui esse meu tarô, tem essas minhas toalhas que eu coloquei aqui para fazer parte do cenário, tem o meu Ganeshinha, tem as minhas pedras, né? Eu poderia estar aqui, eu tô na verdade com duas pulseiras simples e tal, minha pulseira do infinito e uma pulseira de cobre e tal. Tô com duas pulseiras simples, mas eu podia estar aqui cheia dos anéis, cheia dos negócios e tal. E aí a pessoa mais incauta chega, olha, putz, como que ela é espiritualizada, porque ela tem aí todos esses brinquedinhos, né? Sem querer desrespeitar Lord Ganesha, sem querer desrespeitar as consciências do povo pedra, porque para quem não sabe, cristais têm consciência também. Sem querer desrespeitar nada nem ninguém, mas assim, a verdadeira espiritualidade, que foi o recado que eles me deixaram há um tempo atrás, ela se encontra, né, quando você resolve atravessar uma porta estreita. Nós vamos ter que atravessar uma porta estreita nesses anos que vem agora, especialmente esse, para a gente poder vivenciar essa espiritualidade real, a espiritualidade que vai te levar para algum lugar, que vai te levar para a verdade maior, tá? E às vezes essa espiritualidade real, ela não é brilhante, ela não é chamativa, né? Ela não atende aos apelos do ego espiritual. Tomem cuidado com relação a isso, porque muita gente vai cair no ego espiritual. Isso significa que aí a pessoa não vai ter mais jeito, ela não vai ter mais saída? Não. Sempre tem saída quando a pessoa está em busca de consciência, mas acho que vai ficar um pouquinho mais difícil, porque a gente vai ver muita coisa que desafia a lógica, que desafia os paradigmas, que desafia as próprias coisas que a gente aprendeu durante a vida, até alguns dogmas religiosos, né, que foram compartilhados para prender as pessoas num determinado estado de consciência, né? Há muito tempo atrás, quando começou meu despertar espiritual, em torno dos 21 anos, hoje eu tenho 45, então tem um tempinho aí, né, de estrada, eu pedi para ver a verdade.
E eu pedi com tanta força, a gente tem que tomar cuidado, né, com as coisas que a gente pede, porque elas se realizam, né, mais cedo ou mais tarde. Eu pedi, né, e daquele momento em diante, toda a minha vida, quer eu tivesse consciência ou não, até o momento presente, né, é essa grande busca pela verdade. E eu sei que muitos de vocês ressoam com isso, né? Então, meus irmãos, podemos dizer que essa é a tônica do seu ano, tá? E todos esses questionamentos que eu tô trazendo, eles vão estar presentes em todos os palcos da sua vida, em todas as áreas. Mas tirando essa parte aí introdutória, que eu já até me prolonguei demais, a gente vai falar um pouquinho do mundo da matéria, tá? Especialmente as questões financeiras. Quer você lide com a sua própria renda ou você administra a renda de outras pessoas e tal. O que eu percebo aqui é que tem um aceno positivo, sim, para as suas finanças, mas você tem que observar algumas coisas. Tem um movimento de fins e novos inícios no que diz respeito à sua renda. E eu tô falando aqui renda porque não necessariamente a pessoa tem renda de um trabalho, tá? Então eu tô falando aqui de algo mais amplo, que vai abarcar mais pessoas, certo? Você vai precisar fazer alguns ajustes. Não acho que seja uma coisa negativa, do tipo, ah meu Deus, eu vou ter que cortar gastos, mas você vai ter que se adaptar um pouco às movimentações que acontecerem no mundo, tá? Porque a gente tem uns movimentos aí, né? A gente tá vivendo já uma grande crise. Na verdade, essa crise ela começou lá em 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio, e agora Plutão está em Aquário. E a gente vai ver uma outra face dessa mesma crise. É uma crise que não acabou, ela foi só sendo atualizada. Para mim, na verdade, ela foi sendo retardada, segurada, tá? Podemos dizer, eles estão pedindo para eu falar assim, que ela foi retardada, segurada pela luz e pela sombra, tá? Tudo que a gente viu no planeta nesse ano está sendo usado pela luz e pelas trevas, tá? É importante que vocês saibam disso. A gente não pode colocar adjetivos aí. Ah, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. A realidade ela é mais complexa do que isso. E isso vai se provar nesse ano, tá? Diante de uma conjuntura global, de uma crise global, você vai sim precisar fazer os seus ajustes, mas olhando para tua mandala como um todo, eu não vejo como algo desesperador, tá? Não é para você ficar preocupado, mas é para você ficar ciente de que talvez você precise fazer alguma movimentação. Até mesmo, quem sabe, se despedir de um local de trabalho, né? Fazer algum tipo de mudança, embora na maior parte dos casos eu veja até uma certa resistência. Mas essa resistência não é algo ruim, porque você tem aqui um convite para, à medida que você enxerga a sua realidade de um jeito diferente, isso vai afetar, obviamente, a vida na matéria, como que ela se manifesta. E aí também afetar a rotina, afetar trabalho, afetar carreira. Só que você
não vai querer dar um passo em falso, você não vai querer fazer algum movimento que você não tenha uma certeza absoluta. A gente não tem certeza absoluta de nada, mas você vai querer se sentir seguro. Então, pode ser que você, em 25, pense sobre algumas mudanças, mas você não faça de fato, tá? Especialmente no que diz respeito a dinheiro, carreira, trabalho, estudos também, tá? Você vai fazer movimentos de outras formas que eu já vou explicar. Para aqueles de vocês que têm algum tipo de questão na justiça, tem um aceno aqui positivo, tá? Agora, quando eu falo aceno positivo, não significa necessariamente que você vai ganhar a causa ou que você vai receber muito dinheiro, etc e tal. Até porque a gente está aqui numa leitura geral, não tem como eu falar isso com tanta precisão. Mas tem um sentido de acabou, sabe? Acabou o processo, acabou esse ciclo, pode começar outra coisa na sua vida. E às vezes você vê o término de alguma coisa é mais benéfico do que necessariamente sair vitorioso, tá? E diante disso, né, dessa necessidade de uma observação cuidadosa da tua vida material sem você entrar em pânico, né? Você entende que precisa investir em si mesmo. O melhor investimento que você vai fazer em 2025 é em si mesmo. E isso envolve estudos, isso envolve atividade física, isso envolve a espiritualidade que a gente estava falando, isso envolve autoestima, né? Então, porque você vai entender em algum momento que você é o bem mais precioso que você possui, e né? Você não vai abrir mão muito facilmente dos seus desejos e das suas prioridades, seja por quem for, seja para que situação for. Nessa de investir em si, pode ser que vocês achem necessário fazer alguma movimentação, em certos casos, isso não é para todos, algum tipo de investimento em conhecimento que está vindo de fora. Então, ou você fazer um curso fora, você morar fora durante um tempo curto, tá? Não significa que todo mundo vai fixar residência num outro lugar, especialmente num outro país, mas tem um chamado, né, para você sair da sua zona de conforto. Então, de alguma maneira, mais ou menos direta, você vai travar contato com conhecimentos, pessoas, situações que tiram você ali do teu entorno, da tua rotina, daquilo que você está acostumado. Se você percebe que tem um encaixe, você vai querer fazer algum movimento, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que você descobre que você está sentindo um chamado para viver num outro país. Vou pegar aqui um exemplo, Portugal. Você vai amadurecer essa ideia
antes de fazer algum movimento. Você não vai fazer nada de um jeito intempestivo. Então, até eu diria que essa mudança, né, no caso de alguns que vão de fato fazer, nem seja esse ano, tá? Até porque a conjuntura global vai ter que ser observada, tá? Se você vai ter recursos para dar um passo desses, como que vai ficar a situação mundial, né? Tudo tem que ser visto, né? Tudo tem que ser pensado e calculado. E isso você adora fazer, né? Isso aí não é problema nenhum. E todo chamado que for sentido para sair da zona de conforto, significa que você está acessando partes suas que você ainda não acessou e está recebendo um chamado mesmo para fazer isso. É algo da alma. Algo da alma e da ancestralidade. Às vezes, para atender certas questões internas, a gente precisa trilhar um caminho, a gente precisa acessar outros conhecimentos, outras pessoas, outras realidades, para numa hora, ali no tempo divino, você conseguir como é que eu vou traduzir isso? Que às vezes eles me dão uns downloads assim que eu não sei traduzir. O que eles querem dizer é que... Tá bom, obrigada. Estão me dando download de outro jeito. Tempo. Às vezes você precisa de tempo para encontrar certas soluções, certas curas, tá? E vocês vão ver que esse chamado para sair da zona de conforto, tenha o formato que tiver, ele está atendendo a uma demanda sua de outra época, de outros tempos. Não necessariamente de outras vidas, mas até pode ser. Mas é um pedido, né? É uma resposta. Eu não estava contando para vocês a história de há muito tempo atrás eu ter pedido para ver a verdade. É uma coisa parecida. Você pediu alguma coisa há um tempo atrás, com muita força de vontade, e você, nesse ano, vai ter esse seu pedido atendido. Não que ele não tenha sido atendido antes, é porque, no caso da verdade, por exemplo, você vai vendo camadas e mais camadas e mais camadas e mais camadas, não para. É o grande mistério da vida, né? É o grande mistério, como os nativos gostam de chamar Deus, né? Eles chamam Deus de um grande mistério. Eu adoro esse termo, porque é um grande mistério. E a gente ter acesso a mais algumas informações não significa que a gente vai ter acesso a tudo. A gente vai ter acesso àquilo que consegue lidar, né? Quando eu falei sobre a queda do véu, né, que a gente vai começar a lembrar quem é, etc., é o começo de um processo. Ainda tem um processo muito longo pela frente. A gente está fazendo uma transição dimensional. E numa outra dimensão a gente tem acesso a mais coisas, mas a gente não tem acesso a tudo. Até porque existem outros níveis dimensionais. E o que vai ficar mais fácil, né, é o trânsito por tudo isso e tal, mas não significa que todas as respostas virão. O mesmo se aplica aqui para você. Alguns de vocês, inclusive, vão lidar com questões familiares aí bastante pesadas. E
vocês vêm pedindo já há muito tempo por uma solução, né? Por uma luz, para que as coisas tenham um desfecho positivo para todas as partes envolvidas. E aí, trazer muita emoção até ver que esse pedido está sendo, enfim, solucionado. Quando de repente você achou que mais nada fosse acontecer, né? Se você quiser fazer algum tipo de trabalho de ancestralidade, seja no modelo que for, eu acho que seria bastante benéfico. E todas essas reflexões, todos esses pedidos vão interferir muito nos seus processos pessoais. E você vai rever muita coisa a respeito da sua vida, da sua trajetória. Toma cuidado para alguns de vocês não entrarem numa neura aí sobre o envelhecimento, tá? Até porque a gente vai redefinir muita coisa sobre o envelhecimento nos próximos anos. E toma cuidado também, estão dizendo assim, para você não se preocupar demais com coisas para as quais você ainda não tem respostas, como se as respostas nunca fossem vir e você quisesse encontrar as respostas agora. Tipo, se você não tiver as respostas agora, é como se significasse que não vai ter solução. Só que as soluções elas vão vir no tempo devido. Então tem uma questão aqui de entrega. E a entrega para você é extremamente difícil, mas é um exercício que você vai ter que fazer. E esse exercício de entrega, ele é ainda mais desafiador porque o que está sendo proposto é que você faça isso na vida cotidiana. Você vai ter que entregar a sua vida, entregar os seus dias para o grande mistério. E não vai ter outro modus operandi, tá entendendo? Você não vai ter, que é uma coisa que você detesta, mas enfim, você não vai ter muito controle sobre a sua vida. Você vai ter controle sobre as suas percepções, aí sim, né? E observa também, para isso não te estressar e acabar provocando problemas de saúde, tirando aqueles cuidados básicos que a gente já sabe, né? Tem aqui uma proposta de você unir ciência à espiritualidade no que diz respeito dos cuidados com a saúde, tá? Ou seja, você não descuidar da parte material, mas você ter um entendimento da saúde global, assim, você ter um entendimento mais holístico sobre o seu corpo e a sua saúde, tá? Todas essas movimentações e reflexões, elas vão fazer você sentir que precisa estar em certos lugares, encontrar certas pessoas. Você vai sentir uma vontade de dividir com outras pessoas as percepções que você está tendo. Pode dar um pouco de solidão, porque talvez você descubra que não tem muita gente com quem dividir, mas você não pode desanimar, porque as pessoas com ideias afins,
elas sempre acabam se encontrando mais cedo ou mais tarde. Só que tudo isso vai levar você para uma redefinição das relações interpessoais também. E eu não vejo necessariamente como um ano positivo para relacionamentos para você. Relacionamentos em geral, tá? Todo tipo, não só relação de casal. Tem um aceno para encontros de alma, mas não necessariamente esses encontros de alma vão se dar este ano. É como se fosse um start. É um processo que está se iniciando. Só que ao mesmo tempo, vocês vão sentir falta de ter pessoas do lado. Vocês vão querer compartilhar a vida com outras pessoas, né? E pode ser que às vezes olhe para o lado e vê que não tem ninguém, né? Só que vocês têm que extrair força disso, sem colocar nenhum pré-julgamento. Tem aqui também uma questão de relações mais casuais. Não só amores, também amizades. Pessoas que entram na sua vida, provocam algum tipo de mudança e vão embora. Quando você acha que elas tinham vindo para ficar, né? É um processo que você vai ter que entender, porque às vezes tem pessoas que têm essa função, elas vêm causar esse impacto, mas não é para ser uma coisa permanente. Se torna uma coisa permanente quando você entende que essas pessoas podem ter um espaço no seu coração. Mas essa sabedoria aí não vai ser muito fácil para vocês não, viu? Eu tô aqui trazendo, mas eu tô sentindo a dificuldade de vocês, tá? E sou totalmente solidária, né? Consigo compreender, mas é algo pelo qual vocês vão ter que passar. Isso não significa que vocês não possam ter relações estáveis, especialmente aqueles que já estão em relações estáveis. Não quer dizer que essas relações elas vão ser abaladas, mas entenda uma coisa, dentro das relações estáveis, elas mesmas vão passar por algum tipo de revisão. E se elas não passarem por um crivo, você vai começar a olhar onde que estão os defeitos da relação, os defeitos da pessoa. Isso pode acabar sendo nocivo, tá? No caso aqui de casamentos, por exemplo, pode acabar gerando um divórcio, tá? Então toma cuidado para você não ser crítico demais consigo, com as outras pessoas. Lembra que o personagem principal desse ano é você, que isso também é muito difícil para o virginiano. O virginiano, ele gosta de estar para o outro, né? Ele gosta de estar a serviço. Então, ele olhar para si, colocar ele mesmo como foco, é algo, sim, altamente impactante, né? Mas é uma lição que vocês vão ter que aprender em 25, por alguma razão. E eu acho que envolve aí essa tônica do ano, né? Para as pessoas elas estarem mais isoladas, cada uma à sua maneira, né?
a gente vai passar por essa experiência de novo. Eu acredito que isso seja fugaz, porque a energia de Plutão em Aquário, ela também estimula as pessoas a encontrarem comunidades, encontrarem famílias, né? Encontrarem um coletivo. Mas como tudo tem um lado B, também tem uma energia um tanto separatista. E a gente tem outras movimentações, né, como Netuno e Saturno em Áries, né, que vão trazer aí também uma energia mais independente e tal. Então são vibrações diferentes com as quais a gente vai ter que lidar, né? Mas entenda que tudo isso que está sendo discutido aqui vai levar você a se mexer e buscar alternativas para sua vida e buscar essas pessoas com quem você tem mais encaixe e também buscar, evidentemente, a si mesmo, para você ser o líder do seu destino, para você ser o construtor da sua realidade, para você sentir que enfim há um encaixe, tá? Então, embora seja um ano muito impactante, eu percebo que é um ano que tem um saldo positivo para você, se você aceitar todas essas reflexões, né? Vamos ver aqui quem é o regente que tá aqui com Ganeshinha. A Lua. A Lua aqui como seu regente significa que você, nessa de investir em si mesmo, você não vai poder deixar de lado o mundo emocional. Vamos pegar um exemplo. Eu falo aqui que você tem que investir em si mesmo e aí você traduz isso como esporte, como exercício físico, né? Os cuidados com o corpo e a saúde. É uma coisa mais racional, certo? E aí a Lua tá mostrando, né, exemplificando que você não vai poder descuidar da saúde mental e emocional. Você não vai poder descuidar desse mundo introspectivo. Ela é mais um aceno à introspecção, né? A gente tem diversos arcanos que são introspectivos. Tem a sacerdotisa, tem pendurado, tem a imperatriz, tem o eremita, tem a lua, né? Então são vários que são voltados para dentro, né? Às vezes até em excesso. Então você de fato não vai poder descuidar disso. Você vai ter que levar em consideração essa sua subjetividade, né? Também tem uma outra leitura que pode ser feita no que diz respeito à mediunidade, tá? A mediunidade aflorando, se você é uma pessoa que não trabalhou a mediunidade ainda, né? Você vai ver um desenvolvimento nesse sentido. Pode ser que venham sonhos, né? Inclusive sonhos premonitórios. De repente é interessante você ter um caderno de sonhos, você ter um caderno que fica ali ao lado da sua cama, para você, ao acordar, anotar os sonhos rapidamente, né, para aquilo dali não se desfazer durante o dia, e no decorrer do tempo você ir tendo um entendimento.
Não é naquele sentido de, eu sonhei com tal coisa, o que significa? Não é isso. É você ter um acesso ao seu eu mais profundo, né? Quando a gente faz essas anotações de sonhos e a gente pega num outro momento de vida, elas falam muita coisa, sabe? Que num determinado momento você não consegue entender, você precisa de tempo para ter um entendimento maior, ok? Bom, meus irmãos, essa é a sua leitura. Eu espero que tenha sido de contribuição. Agradeço a paciência, a audiência. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.